live dos 40 anos. É isso aí, professor. Tudo bem? Tudo Tudo tranquilo? bem, boa noite. Me ouve bem? Ouça, o senhor também me escuta? Perfeitamente. Como vai? Perfeitamente. Boa noite. Professor, já estava eu falando sobre essa história, sobre, enfim, essa carreira com toda certeza é apaixonante, falar sobre televisão, pesquisar sobre a história da televisão, enfim, para gente que gosta bastante e que é fã, do SBT e do Silvio Santos, com certeza já ouviu falar no seu nome, Fernando Morgado, e eu já quero agradecer já de início por ter aceitado o nosso convite de fazer parte dessa live, né, comemorativa dos 40 anos do SBT. Boa noite. Olha, boa noite, muito obrigado pela gentileza, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. E eu queria aproveitar essa live e deixar um abraço, não só a você, mas a todos os fãs do SBT. Desde quando eu lancei o Silvio Santos, A Trajetória do Mito, lá em 2017, Uhum. que de certa maneira abriu as portas até para outros livros que vieram depois, eu sempre tive, eu sempre fui alvo de muito carinho, de muito respeito, de muita consideração dos SBTistas. Uhum. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e deixar um abraço e um agradecimento a cada um de vocês, porque com certeza, é claro que a divulgação do SBT ajudou muito Com para a vendagem certeza. do livro, não há É. dúvida. Mas, sem dúvida nenhuma, também a divulgação, o carinho e o incentivo dos SBTistas também foi fundamental para que esse livro ganhasse a projeção que ganhou. Então, queria começar deixando um agradecimento aqui para todos. Show de bola. É isso aí. E o livro que o professor Fernando Morgado está falando é esse daqui. Silvio Santos, A E... Trajetória do Mito. Foi um livro que eu gostei bastante de ler. Eu já acompanho, é claro, a biografia do Silvio, já tenho algumas do Arlindo Silva, enfim, todas as biografias, mas essa realmente é muito especial. É uma obra que eu gostei bastante, que contém somente frases do Silvio Santos durante toda a sua carreira. Não é mesmo, professor? Conta um pouco para a gente como é que foi escrever esse livro. Pelo que eu sei, foram mais de 15 anos escrevendo, né? Exatamente. Foram 15 anos escrevendo, pesquisando. Bom, como você bem disse na introdução, eu sou professor de História da Televisão. Então, o Silvio Santos sempre foi um objeto de estudo muito importante para mim, inclusive dentro da academia. Uhum. Então, eu já tinha muito material sobre ele e tinha o desejo de escrever um livro a respeito do Silvio. Mas eu não gostaria que fosse um livro igual, por exemplo, ao do Arlindo, que foi a obra de referência durante muito tempo, Sim. que é uma biografia, digamos assim, clássica. O meu objetivo era abrir para o leitor, inclusive as minhas fontes de pesquisa, e deixar bem clara a transparência do trabalho. No sentido de que, olha, aqui você vai ler a história que eu conto, então o livro não tem só as frases do Silvio, tem também as minhas pesquisas, os meus textos, mas junto com eles, esses textos têm as falas do Silvio comprovando aquilo que eu escrevo. E isso, Uhum. inclusive, foi muito importante, também considerando o fato de que foi uma biografia não autorizada. Muita gente até se questionou na época, poxa, mas o Silvio Santos... Não, eu não conhecia o Silvio Santos, eu só conheci Exatamente. o Silvio Santos quando eu fui no programa dele. É isso mesmo. Então foi um trabalho feito sob mais absoluto sigilo, Uhum. né? Mais absoluto sigilo, e que acabou tendo uma repercussão muito grande também por isso, porque o formato era completamente diferente. E Isso. acabou abrindo as portas Uhum. para que até mais trabalhos viessem, porque eu realmente escancaro ali onde você pode pesquisar fontes confiáveis. E uma coisa muito importante é que eu me baseei muito nas entrevistas concedidas pelo Silvio em veículos importantes. E a gente sabe que o Silvio não é muito de conceder entrevista, pelo Não. contrário, ele não Inclusive, faz uma das isso. únicas foi que o senhor cita aqui, a de 88, né? Aquela que acho que foi uma das únicas e mais abertas entrevistas que ele deu no show de calouros, né? É, exatamente. Que era, de certa maneira, um ambiente controlado, que era o programa dele. Mas mesmo sendo um ambiente controlado, ele falou com uma extrema franqueza. Assim, Uhum. dava para ver claramente que ele estava sendo extremamente franco, sincero, se emocionando em diversos momentos. Isso. E então esse tipo de coisa, esse tipo de material me ajudou muito na pesquisa, e que foram Uhum. recolhidos ao longo desses anos todos, né? Sim, sim. Inclusive, até eu estava vendo uma entrevista do senhor esses dias para inteirar aqui sobre o assunto dessa biografia, sua própria biografia.
Inclusive tem uma de 1952 que eu achei muito curioso, porque eu já sabia, claro, que o Silvio teve lá a ideia da barca, atravessar o Rio Niterói, enfim, que ele achava muito monótono, mas aquela parte de, acho que 1952, se eu não estou enganado, que eu achei bem Se legal não e me engano. inclusive fui atrás para saber aquela crítica que teve dele, né? Exato. E, na verdade, isso foi histórico, porque foi uma comprovação de uma história que, como você bem disse, ela é conhecida, especialmente pelas pessoas que se interessam pela história do Silvio, mas não havia uma documentação, não havia uma prova documental, digamos assim, Uhum. que comprovasse esse depoimento que o Silvio sempre deu. E daí eu resgato isso. Foi um artigo, uma crítica publicada no Diário Carioca e que é muito ácida com relação ao Silvio. E Isso. ali o mais interessante é a resposta do Do Silvio, Silvio, que já exatamente. mostrava que não tinha Desafiando, muito né? receio. Desafiando. Aham. Não, foi Foi. sensacional. Ele Foi fez por sensacional. etapas ainda. O primeiro desafio é esse, e o último desafio você vem comigo, né? Então, já mostrava ali Exato. qual é, né, o jeitão dele, né, de falar, de desafiar, enfim, sempre sendo Sem respeitoso, mas dúvida. muito incisivo, né? Ele, aliás, esse eu acho que é um dos segredos do sucesso do Silvio. Por mais que a gente saiba que ninguém é infalível ou que ninguém é inabalável, né? Porque tem momentos da vida que somos todos humanos, Sim, mas o Silvio ele tem um grau de autoconfiança extremamente alto. muito grande, Uhum. muito grande. Isso. E essa autoconfiança, em vários momentos da vida, o fez superar desafios, porque ele acreditava realmente na força que ele tinha, força pessoal, e não dava muita bola para críticas. Uhum. E isso acabou ajudando muito. Por um lado, talvez o tenha feito se fechar em alguns momentos, mas por outro lado, o fez passar por desafios e transpor críticas Uhum. de uma maneira que certamente muitas pessoas não fariam. Sim. E com certeza isso ajudou muito a que ele chegasse onde também poucas pessoas chegaram. Né? Poucas pessoas chegaram, exatamente. E para a gente finalizar a história do livro e poder entrar na história da SBT, como é que foi ver que o Silvio promoveu o livro, fez chamadas do livro, eu lembro muito bem quando ele fez, inclusive, e que chamou você no programa dele, para realmente mostrar o livro. Como é que foi essa sensação? Como é que tu ficou sabendo das chamadas, enfim, e como é que foi, por fim, estar ao lado do seu biografado, né? Olha, foi surreal. Acho que a palavra é surreal, porque Uhum. eu juro que foi assim. Eu fiz o livro e confesso que quando eu escrevi e publiquei, quer dizer, foi publicado pela Matrix, eu imaginava que o Silvio não fosse se manifestar. Eu imaginava que ele não fosse falar nada. Uhum. Porque normalmente ele faz isso, ele não se manifesta com relação à imprensa. Inclusive, eu não tenho notícia dele ter processado algum jornalista por até ter ofendido. Sim, Né? Quantos jornalistas que eu já vi, e olha que eu li muito sobre o Silvio Santos, que foram ofensivos, sim, sim. agressivos. É É, uma coisa que realmente não se tem transcende. notícia, né, de ele ter processado algo do tipo. É, não. Então eu imaginava que ele não fosse fazer nada juridicamente comigo, apesar de que já havia decisão do Supremo com relação às biografias não autorizadas. Mas eu imaginava que o Silvio simplesmente não fosse fazer nada. Uhum. Daí eu fiquei sabendo depois os bastidores da história. E aí eu já conto com os bastidores, né? É. Que a primeira nota sobre o livro saiu num dia 1º de abril, eu lembro porque, enfim, a data, né, não era mentira. Parece mentira, mas não é. Parece mentira, mas não é. Foi um sábado, daí na segunda-feira o Silvio chama a sua secretária e comenta com ela, dizendo que tinha lido na Folha de São Paulo que tinha saído um livro sobre ele e o Silvio assina a Folha. E ele precisava divulgar. Daí a secretária olhou para ele, caiu para trás e falou assim: Mas, seu Silvio, o senhor leu o livro? Não. O senhor conhece o biógrafo? Também não. Disse, olha, Silvio, me desculpe, mas como é que o senhor vai divulgar um livro que o senhor não leu, que o senhor não sabe? Uhum. Né? Uhum. Aí eu falei, não, ele não me pediu dinheiro, ele não me incomodou, não pediu entrevista, Então deve ser ele bom. deve ser honesto. Deve Uhum. ser honesto, vamos ajudar. Uhum. Aí falou assim, seu Silvio, tudo bem, eu entendo, mas seria bom o senhor ler antes. Não, tudo bem. Então, olha, eu tentei comprar
pela internet no fim de semana e não consegui. É. Então liga para a editora e compra, por favor. E compra. E compra. Uhum. Daí a secretária ligou para a editora. Aí Uhum. isso já que me contou foi a editora. Ligou para a É. editora. Daí atendeu uma profissional de lá e eu falei assim, olha, por gentileza, eu trabalho com o seu Silvio, falou assim, eu trabalho com o seu Silvio, É. e ele ficou sabendo que lançaram um livro sobre ele e ele gostaria de comprar um exemplar. Daí ela falou, perdão, o seu Silvio quem? Qual o Eu sou o Silvio? Silvio Santos. Seu É. Silvio Santos, eu trabalho no SBT, trabalho com ele. É. Ela falou, não, pelo amor de Deus, a gente não vai vender um livro pro Silvio, a gente dá quantos livros você quiser. A gente Só dá. mandar um motoboy aqui, claro. E daí mandaram um motoboy, meia hora depois, a editora fica em São Paulo. Uhum. Daí, pouco tempo depois, o livro estava na mão do Silvio. E aí, no dia seguinte, eu estava indo trabalhar, dar aula como professor convidado na SPM. Aliás, eu estava na Rua do Rosário, que é paralela à rua onde o Silvio era camelô. Trabalhava como camelô ali, né? Ouvidor com Rio Branco. Sim. Então, eu estava ali pertinho. Por coincidência. Uma coincidência. É. Daí eu estava andando e começa a ter notificação de celular, Twitter, gente marcando. Era um intervalo de uma dessas novelas do fim da tarde do SBT. Então era por volta de 6 da tarde. Aí falou assim, olha, começou a vir um teaser no SBT, a trajetória do mito vem aí, aguardem. Deve ser seu livro. Eu juro que eu fiquei sabendo assim. É. Ninguém Eu te parei avisou no meio da antes. rua. Ninguém, eu não tinha contato com ninguém. Eu parei no meio da rua, eu me lembro que a minha orientadora do mestrado, né, que eu estava fazendo, ela estava indo no sentido contrário, ela me olhou em choque, eu parei, segurei na mão dela, eu não sabia nem o que fazer. É. Imagina, né? E aí a coisa andou, e daí de uma semana, duas de teaser, As vendas devem ter daí veio alavancado a muito. propaganda, exato, e tudo feito e planejado por ele. Isso é que eu acho mais sensacional. Exatamente. Aqueles textos, por exemplo, sexo, drogas, É política, sempre dele. É. homossexualidade, Quando vem, aquele é dele. inclusive quando a gente vê isso, a gente já sabe que é do Silvio, né? Aquele jeitão dele de fazer essa. Exato. A gente Inclusive tá sabe. tendo uma bem legal agora, né? Do documentário dos 85 anos, eu creio que tu deve ter visto, eu não sei, que a Leonor Correia fez. É, inclusive ele faz, né? É, até o pessoal tava brincando, tem depoimento do Gugu, do Faustão, de grandes pessoas, e o Silvio coloca primeiro. Depoimentos de Lívia Andrade, Ellen Gazzaroli e Carlinhos Aguiar, não perca. Tem depoimento, pelo que eu sei, até do Roberto Ineu Marinho, Sim, sim. Não, né, do Edir foi Macedo. uma grande gama de entrevistados. Realmente deve ser um documentário muito legal. E a Leonor Corrêa é fantástica. A Leonor Sim. Corrêa é uma pessoa maravilhosa. Eu, antes do livro do Silvio, eu escrevi uma outra biografia, que era sobre o Blota Júnior, que também trabalhou no SBT. Sim. Foi o penúltimo lugar onde ele trabalhou. Eu já vi livro dizendo que foi o último, mas não. Foi o penúltimo. Ele fez o Gente que Brilha, Isso. e depois ele fez o sorteio da Rodobens na Band. Esse eu não sabia. Eu Mas sabia pelo Gente que Brilha também. ele fez o sorteio Rodobens e, e a Leonor me ajudou muito no livro, inclusive intermediando o prefácio que o Faustão assinou na obra, que, bom, ela é irmã do Faustão. Sim. Então, foi uma Ajudou pessoa muito. maravilhosa. Tenho certeza que ficou um trabalho brilhante. Sim, sim. É, realmente é uma obra bem legal e saber dessa história do Silvio, como sempre, muito peculiar, muito original, né? Querendo comprar o livro, enfim, já demonstra a sua grandiosidade. E, professor, falando então em Silvio Santos, o SBT, como algumas pessoas sabem, está completando 40 anos, portanto é de 1981. Porém, o Silvio começou com a ideia de ter uma emissora muito antes, né? Eu também pensava que o Silvio, ele quis ter emissora, TVS Rio, enfim, e partiu para o SBT. É uma ideia mais recente. Mas pesquisando, a gente vai ver que é uma ideia muito mais antiga. Provavelmente, até onde eu sei, remontando no início até da década de 70, creio eu. Exato. Então, conta um pouco para a gente Exato. como é que foi esse início, como é que o Silvio despertou essa vontade de ter uma televisão, de ter uma emissora. Exatamente. Você está coberto de razão. Já no finalzinho dos anos 60, começaram a falar sobre um possível interesse do Silvio em ter o seu próprio canal de televisão. Isso culmina em 1970, com o fim da TV Excelsior.
né, na época a Rede Excelsior, que tinha como emissoras próprias o Canal 2 do Rio e o Canal 9 de São Paulo. E antes da Excelsior quebrar, o Silvio manifestou publicamente o interesse de adquirir as emissoras. E isso, por alguns setores dos trabalhadores, principalmente, foi visto até com bons olhos, porque ele é um bom empresário. Inclusive, se falou muito na década de 70, né, que poucos empresários de televisão pagavam em dia. E dois desses casos eram o Roberto Marinho e o próprio Silvio, que ainda não tinha um canal de televisão, mas tinha muitos empregados e pagava tudo em dia. Então, houve um movimento, talvez, dele comprar o canal, só que isso chegou aos ouvidos dos militares. E ao contrário do que muita gente diz, de que a relação do Silvio Santos com os militares foi em brancas nuvens, eu, inclusive, num livro seguinte, que é o Comunicadores S.A., eu mostro que isso é uma mentira. Tanto que, e esse caso, inclusive, é contado em outros trabalhos, há um evento, isso ainda em 1970, e o Médici está presente no evento, e fala para o Silvio, olha, eu sei que você quer comprar a Excelsior, mas não vão te dar, não. E aí, tempos depois, eu trago esse documento no Comunicadores S.A., eu publico esse documento pela primeira vez, documento aberto, mas ele está publicado, Sim. Que é a última folha do inquérito policial militar do caso do embaixador americano Charles Elbrick, do sequestro. E na última folha desse inquérito, falam de programas que estariam envolvidos em um movimento de dominação comunista, veja você. E apontavam 3 programas como programas que serviam para mediocrização do povo para facilitar uma dominação comunista. Seriam Chacrinha, Dercy Gonçalves e Silvio Santos. Então isso explica um pouco, que é surreal, claro, que é absurdo. Não, completamente. Totalmente absurdo. Sim. Imagina, Silvio Santos comunista. Jamais. Sim, o capitalismo. Pelo amor de Deus, né? Empresário. Claro. Isso mostra que existiam setores dentro das Forças Armadas que não viam o Silvio Santos com bons olhos. Sim. Então, o que houve durante um período? Um trabalho de mudança da imagem do Silvio Santos, já apontando por uma possível disputa por um canal. Porque já estamos falando aí de 1972, 71, o Silvio estava na Globo, mas a Globo já tinha demonstrado, pelo menos o Boni, o interesse de não renovar com ele. Isso em 71, né? 71. E se não renovasse, ele ficaria sem ter espaço para divulgar os seus produtos, os seus serviços. Sim. Então a única maneira que ele teria de garantir espaço fixo era tendo a sua própria rede. E isso depende de quê? Concessão outorgada pelo governo. Então ele precisava, e eram processos totalmente políticos, não é como hoje, que é meio leilão. Então era a canetada do presidente. Então se você não tivesse uma boa relação com o governo, você não teria nada. E daí começa esse trabalho que se dá em 2 frentes. A primeira frente é uma frente de relações institucionais, digamos de lobby, e nisso trabalha muito o Manuel de Nóbrega, e o que eu estou falando não é nada escondido, o livro do Arlindo Silva trata isso em detalhes. E na parte de comunicação, o Arlindo Silva trabalha muito, né? Inclusive cavando aquela capa da Veja, né? 70, que é dele com histórica. Telefone vermelho, né? Telefone vermelho. Que, na verdade, aquela matéria é para falar não do artista Silvio Santos, mas do empresário Cenoura Bravanel, como um grande pagador de impostos. É naquela matéria que começam a dizer que o Silvio seria o maior pagador de imposto de renda do Brasil, mesmo não sendo o homem mais rico do país. Enfim, os empregos diretos que ele gerava, o impacto dele para o mercado de televisão. E daí já falavam, olha, eu tenho tudo que um canal de TV tem, só me falta o canal. E daí começa a ter esse trabalho, até que finalmente surge a concorrência pelo Canal 11 do Rio. É um canal novo, um canal do zero. Sim. Não era uma rede, mas já dava para começar o esquema. E ele concorre. Nessa mesma concorrência participam outras empresas, inclusive a Block, que depois viria até Manchete. Sim. E o Silvio ganha. E, ao mesmo tempo, o Silvio se vale de um laranja. Isso também, estou falando aqui,
público, notório, ele reconhece, ele faz brincadeira com isso, inclusive, Aham. de um fazendeiro, né, que empresta o nome para ele comprar metade da Record. Isso. Então, com isso, ele consegue, pelo menos, as bases para começar a pensar uma rede nacional. Uhum. E então, assim, comemoram-se 40 anos da rede do SBT agora em 19 de agosto, mas na verdade a gente pode dizer que a semente do SBT foi plantada lá em 75, 76, Uhum. com primeiro a compra de metade da Record e depois o surgimento da TVS, que primeiro formam como rede de emissoras independentes, que era uma marca que já era até usada pela Record nos anos 60, chegou a ser usada, mas aí eles resgatam, Sim. e que depois se converte em SBT. E sobre o SBT, eu quero deixar claro que uma coisa, eu vi a sua caneca do SCC, né? Aham. Isso. Você está de Santa Eu Catarina, sou de né? Santa Catarina, sou de Lages. Eu sou uma das primeiras afiliadas do Ah, SBT. a primeira. O senhor já esteve aqui, inclusive, A, um dia, né? No sim, dia, infelizmente, não. sim. Eu até ia lá no prédio, lá não pude. Mas eu vi que o senhor esteve aqui em Lages. Acho que foi ano retrasado ou ano passado, né? Foi ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro. Adorei. Eu amo Santa Catarina. Uhum. Eu tenho uma relação muito estreita com Santa Catarina. Sou, inclusive, assessor do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, Sim. que é a entidade que representa, entre outras, o SCC, né, Uhum. entre as emissoras. E eu estive em Lages, conheci a Rádio Clube, conheci o SCC, conheci o museu que a família Amaral Isso. mantém. Uhum. E lá, nesse museu, aí em Lages, é contada uma história que pouca gente no Brasil conhece, que é o papel dos lagianos, o papel dos catarinenses para a formação Do SBT. do SBT. Uhum. Porque o Roberto Amaral, que é o dono do SBT em Santa Sim. Catarina, ele, antes do SBT nascer, ele monta uma associação de emissoras independentes para facilitar exatamente a compra de conteúdo para as suas programações. Uhum. E é importante lembrar, isso pouca gente sabe, os estúdios Silvio Santos, ele além de produzir programas próprios, né, o programa Silvio Santos, Almoço com as Estrelas e tal, Uhum. ele vendia filmes para emissoras do interior e emissoras de outras capitais. Inclusive fez alguns filmes, né? Fez o Ninguém Segura Essas Mulheres. Uhum. Mas eu digo até filmes estrangeiros. Ele Uhum. atuava como uma distribuidora. Então, desenhos animados, alguns filmes americanos, ele fazia isso. Daí, a emissora de Lages, né, na época TV Planalto, Isso. era uma das emissoras que comprava. Uhum. E daí, junto, também tinha a TV do Paulo Pimentel, né, em Curitiba. Uhum. Todas eles compravam. As primeiras, na verdade, foram Santa Catarina, Paraná, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Que já tinham essa relação comercial com os Isso. estúdios Silvio Santos. Uhum. Daí montaram uma associação e aí a família Amaral que conta que o nome SBT seria uma sugestão ou surgido de dentro dessa associação. Uhum. Aí o Arlindo Silva já conta outra versão, Uhum. né, que teria sido um nome surgido aí em São Paulo. Uhum. E há ainda uma terceira versão, porque na Copa de 74 foi formado um pool, Record, Bandeirantes e Gazeta, para a transmissão da Copa, né? Porque a Copa você não tinha tantos canais de satélite, então você tinha Globo com um canal, Tupi com outro e as outras com o que sobrava. E essas outras formaram a Cibratel, Sistema Brasileiro de Televisão. Então teria sido uma compra desse nome. Enfim, o nome SBT aí é uma coisa meio... tem versões. Mas uma coisa é certa, Lages foi fundamental. Aliás, eu deixo aqui um abraço para todo mundo aí de Lages, porque a TV Planalto era uma coisa heróica. É verdade. É uma televisão de um mercado importantíssimo de Santa Catarina, mas um mercado do interior que era inteira local. Isso. Inteira. Então era um trabalho heróico. O pessoal que veste a camisa muito, assim, bastante. E saber que Santa Catarina, que Lages tem um papel bastante importante na formação da SBT, sendo inclusive, como falamos, uma das primeiras, é realmente de uma grande honra, né? Ser lagiano numa hora dessa. Realmente, sempre. Não, com certeza. Tanto que o Silvio, inclusive, num evento de aniversário do SBT, o Beto Amaral, né, o filho
do Roberto, ele foi lá e foi Isso. homenageado pelo Silvio, né? Primeira afiliada do SBT, tá aqui. Aham. Daí até o Beto me contou um dia, ele falou, não, quando o meu pai foi, ou ele foi, ele virou assim, mas a emissora de Santa Catarina não é minha, não? Ele falou, não, é Não, minha. é minha. Oi, oi. Isso acho que foi no aniversário de 25 ou 30 anos, se não me engano, do SBT, algo do tipo. É, tá por aí, Tem as vai fotos aí. vai É, fazer agora. o Silvio tá com a camiseta e tudo. Realmente. Então, professor, estávamos falando a respeito então desse início, desse surgimento do SBT, e tem algumas histórias até engraçadas que o próprio Luciano Calegari, inclusive, que contou aonde eu vi, porque eu acho que o Silvio, não sei se ele contou essa história, pelo menos eu não lembro. A respeito daquela torre da TV Continental, que eles compraram no ferro velho e que foram descobrir, na verdade, era colorida, né? É verdade. Aliás, essa montagem da TV aqui do Rio, eu falo do Rio de Janeiro, ela é muito interessante, porque é uma história impressionante. É Uhum. impressionante. Eu até vou explicar bem, até para as pessoas que não são do Rio de Janeiro, entender como é que funciona, porque o que aconteceu? Quando o Silvio montou a televisão aqui, Canal 11, ele não tinha tantos recursos para montar a televisão. Muito pouco. Não tinha, Uhum. muito pouco. Então, a primeira missão do Luciano foi encontrar um endereço que atendesse minimamente as questões técnicas, mas que fosse estupidamente barato. E o endereço que eles encontraram era uma serralheria que ficava na rua General Padilha, que fica no bairro de São Cristóvão, perto do Museu Nacional, né, que infelizmente pegou fogo uns anos atrás, que Uhum. era onde morava a família real. E essa rua, ela fica perto da Barreira do Vasco, que é uma comunidade, e tem esse nome porque fica perto do estádio de São Januário, que é a sede do Vasco. Então, quer dizer, era um bairro mais simples, era um bairro mais humilde, e esse prédio ficava na frente de um abatedouro. E, com detalhe, o estúdio não tinha ar-condicionado, então imagina um estúdio com aqueles tambores de luz incandescente, Rio de um Janeiro. calor. Rio de Janeiro, São Cristóvão é quente pra dedéu. Uhum. Quente pra dedéu. No verão, e o cheiro de carniça. Nossa. Então, ali nasceu E a naquela época, e TVS. naquela época os apresentadores usavam terno, né? Era difícil quem usasse camisetinha, né? Então imagine de Foi terno, luz, horrível. calor, sem ar-condicionado. E para assim, para contornar, inclusive, a falta de recursos, produzia-se muito pouco aqui no Rio. Uhum. O começo eram filmes, com as famosas sessões corridas, que era o Uhum. mesmo filme reprisado ou 3 ou 4 vezes, Isso. e alguns boletins que eram feitos de São Paulo, até que num determinado momento eles começaram a pensar pessoas que faziam sucesso no rádio do Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu posso citar, por exemplo, o primeiro locutor noticiarista da TVS, que foi Roberto Figueiredo. Roberto Figueiredo foi um dos maiores nomes da história da Rádio Globo e foi o último locutor do Repórter Esso. Uhum. Né? Para quem gosta de história do rádio, tem a última edição do Repórter Esso na No internet, YouTube, é. que ele chora, né? Uhum. Ele vai lendo, mas é o Roberto Figueiredo, que depois viria apresentar o Silvio Santos Informativo, Que legal. primeiro boletim que não tinha o Silvio Santos, Isso, exatamente. que ele lia. Uhum. E tinha também a Zora Ionara, eu Com trabalhei com ela horóscopo. na Rádio Globo, Uhum. o horóscopo com a Zora Uhum. Ionara. Isso. Mas essa dificuldade toda do começo Uhum. é muito interessante observar. E até agora, no começo do ano, eu fiz uma palestra para os funcionários do SBT aqui no Rio, eu contava sobre isso. Uhum. Mesmo com todas essas limitações, o crescimento de audiência entre 76 e 81 no mercado do Rio foi estúpido. Uhum. O Rio abraçou. A O Rio TV. abraçou o Canal Uhum. 11. Uhum. Abraçou. Isso. Tanto que apelidou, né, de TV Silvio Santos. Todo mundo acha, inclusive, que é TV Silvio Santos, né? TV Estúdios, né? Isso. TV Estúdios, mas o Carioca chamava de TV Silvio Santos. Isso. Mas o ponto de virada, o ponto de inflexão, foi sem dúvida nenhuma em julho de 1980, Uhum. quando estreia O Povo na TV, no Ah, Canal sim. 11. Uhum. Uhum. Isso. Ali Porque isso acho que o boom, né? Inclusive, até vou falar que um dos primeiros programas, né, de sucesso do SBT, né? E voltando um pouquinho ali, professor, a gente vê hoje o Silvio fazendo as alterações de programação. Numa outra entrevista do Roberto Manzoni, isso que eu estou falando é tudo daquelas entrevistas do Miss,
muito legais. Quem quiser procure Sim, sim. depois. Entrevistas bem legais. A gente vê que, inclusive, o Magrão era o diretor de programação lá da TVS Rio, ele que cuidava. Sim. E ele conta a forma como o Silvio Santos comandava a programação. Que ele ligava incessantemente, ficava horas no telefone. Inclusive, que ele comentava que tinha que estar com lápis, porque ele falava uma coisa, daqui a pouco ele repetia, tinha que apagar, ele pedia para recapitular. Então, essa maneira, né, do Silvio lidar com a televisão, essa maneira de ele comandar a programação de uma televisão, o pessoal acha, dos tempos para cá, pandemia, que nada, isso aí ele faz há 45 anos, até porque a TVS está completando 45, né? Então, o Silvio sempre teve essa maneira de conduzir a programação bem diferente. Com a TVS Rio não era, né, realmente não era diferente, né? Totalmente. E aí volta para essa questão, ele não se preocupava muito com a opinião dos outros. Então, por mais que dissessem que poderia não fazer sentido, não adiantava, porque era o que ele realmente acreditava. A minha visão com relação a isso é que o Silvio, ele, na verdade, expandiu para todos os dias da semana o raciocínio que ele já adotava dentro do programa Silvio Santos. Porque Uhum. se você vê, também, na época que o programa ele durava o domingo inteiro, e era uma sequência, digamos assim, de programas independentes, com cenários próprios, vinhetas próprias, né, e concurso, Uhum. aquilo tudo, também. De um domingo para o outro, a coisa mudava. Se ele não gostava, ele trocava. E ele já disse várias vezes que ele nunca se furtou, inclusive, de tirar do ar programas de sucesso, simplesmente pelo fato de que ele não estava mais a fim de fazer. Isso. Uhum. E então, se ele já sentia que não estava rendendo, Ele se ele já sentia que não tirava. estava bem, Não interessava se tira. estava dando audiência, isso é verdade. Então, a minha visão é que ele simplesmente extrapolou para o resto da semana a partir do seguinte raciocínio. Quando o SBT começa, Uhum. ele começa com um grande trunfo na mão, que é o programa Silvio Santos, que já nasce, né, na televisão um líder. Até porque o SBT originou, querendo ou não, do programa Silvio Santos, né? Ele Total. é Com certeza. quase que um puxado, né, do programa Silvio Santos. Então a estratégia era a seguinte, olha, vamos tentar transportar o máximo do público do domingo para o resto da semana. Uhum. Fazendo o quê? Uma linha semelhante. E isso fica claríssimo, especialmente quando a gente analisa as grades entre 81 e 83. Uhum. Porque depois muda um pouco, entra mais os filmes, não é? Mas nesse primeiro momento, quando você vê programas do J. Silvestre, o Murilo Neri, o Chapelin depois do J. Silvestre, Uhum. o próprio Ayrton Rodrigues com a Lolita, quando você vê tudo isso, você repara que, na verdade, era um esquema próximo do que ele fazia no domingo, só que replicado para os outros dias. E vai também por uma questão da personalidade do Silvio Santos, que é muito irrequieto. Uhum. Ele não se aguenta. É. Ele é assim, Ele então gosta de fazer essas acaba... alterações, né? Uhum. Exato. Tanto que Mas chegou onde olha, chegou, né? Então isso realmente. mas olha, eu devo dizer que eu acho que assim, merece o reconhecimento que ele mudou. Acho que ele está mais tranquilo. É. Ele mexe de vez em quando, ainda Uhum. tem, mas é muito menos do que, por exemplo, o que acontecia nos anos 90. Ah, sim. Uhum. Olha, eu não sei, eu sei que tem muitos SBTistas que estavam nascendo nos anos 90. Uhum. Eu sou um Mas deles. olha, Uhum. pois é, quem assistiu o SBT na segunda metade dos anos 90, Uhum. aquilo era uma loucura. Ele ligava para o Master de manhã cedo, porque ele acorda muito cedo, essas Sim. histórias que a gente ouvia. É. Que ele ligava para o Master dizendo, olha, a programação vai ser assim, pá, 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 pá. E o cara que tava ali tinha aquela... E agora volte Porque lá no mudava. início que eu quero saber tudo, como é que é. Faz de novo, vamos recapitular. Né? Pois é, e chegou um dado momento, eu me lembro disso muito bem, os jornais começaram a não publicar mais a programação do SBT. Houve um tempo que a programação será alterada ao longo do dia. Porque mudava tanto, tanto. E não precisa ir muito longe, basta fazer uma busca simples no YouTube e botar novos horários SBT. Aí você vai ver chamadas, as chamadas que a gente chama de verticais, né? São aquelas que pegam todos os horários. Anos 90, toda semana tinha uma. Toda semana tinha um programa Toda livre, mudava semana. bastante, né?
O programa livre mudou umas 40 vezes. 40 já. vezes. O próprio Serginho fala um dia. Falou para ele, inclusive, né, uma vez. Pois é. E realmente, é o que cativa, parece. É isso, é essa forma com que ele conduz, né? E o SBT surgiu, então, em 1981, inclusive com uma questão bem curiosa de transmitir a própria inauguração. Então, podemos dizer até que estava quase que de uma forma clandestina, né, entrando no ar, que o Silvio começa a falar bastante emocionado e faz a assinatura, né? Acho não, é a única televisão que transmitiu a própria inauguração, né? E que entrou no ar antes de ser autorizada, porque a caneta não estava ali. Uhum. Então, o fato é que, formalmente, estava ilegal. Mas, enfim, todo mundo sabia, né, que ia ser otorgado mesmo para o SBT e para a Bloch. Né? Estavam os dois presentes ali, o Oscar Bloch e o Silvio. Aliás, tem que deixar essa curiosidade, né? Tem gente que pergunta, mas por que o Adolfo Bloch não estava lá? Quer dizer, não estava na mesa assinando. Porque o Adolfo Bloch não era brasileiro. E para ser concessionário, era necessário ser brasileiro nato. O Bloch nasceu, seria a Ucrânia. Então, por isso que estava lá o Oscar, né? Mas isso aconteceu de fato, né? Isso aconteceu. E, aliás, tem uma outra curiosidade histórica, né? Porque o Silvio relata que na época que ele era camelô, tinha uma pessoa que trabalhava, entre aspas, com ele, ajudando a verificar quando é que o guarda chegava. E essa pessoa era da família Bloch. Pois é. Então, essa pessoa era da família Bloch. E daí, anos depois, eles iam se reencontrar, ganhando cada um uma rede de televisão. E daí foi a inauguração de manhã, depois seguiu a programação, aí seguiu já com o Bozo, a primeira apresentação do Bozo no SBT. Lembrando que eu não sei se nessa época já tinha o Povo na TV, já tinha Já tinha, o Povo na TV estreou em 80, julho de 80. Estreou na semana que a Tupi acabou. Sim. A Tupi acabou no meio daquela semana. Na segunda-feira, o Povo na TV estreou. Porque o Povo na TV, ele era uma produção, tinha uma equipe própria, que era liderada pelo Wilton Franco, mas não era só ele. Daí, vendo o fim da Tupi, o Silvio traz boa parte da equipe e começa com um novo nome, porque na Tupi tinha o nome de Aqui e Agora. Tem muita gente, inclusive, que faz essa confusão, dizendo que o Aqui e Agora do SBT nasceu inspirado no Aqui e Agora da Tupi. Não é. Não é. O Aqui e Agora da Tupi baseou o Povo na TV. O Aqui e Agora do SBT foi inspirado num telejornal argentino chamado Nueve Diário, criado pelo Alejandro Romay, um gênio da televisão popular argentina, um ícone. Então, que o Silvio gostava muito. Sempre teve a TV argentina como uma referência. Sim. E a TV argentina vivia um momento muito forte, né? Nessa época também convidou a Nelly Raymond também, né? Exato. A Nelly começou a trabalhar com o Silvio na década de 70. A Nelly, ela já era muito importante na Argentina. Ela já tinha um programa feminino na Argentina de tarde, chamado Buenas Tardes, Mucho Gusto, que era um programa feminino e ela conduzia também os concursos de Misses. E era produtora. E ela criou um programa na Argentina chamado Campana de Cristal. E esse Campana de Cristal, Sinos de Cristal, o Silvio gostou e transformou em Sinos de Belém, com produção dela. Fez muito sucesso Sinos de Belém na década de 70. Muito. Que o Silvio se aventurava, né, inclusive. Sim, e ela foi jurada de concursos de Miss que o Silvio organizou e foi produtora de vários programas, né? Foi produtora e diretora, né? Do Alô Cristina, Tempo de Alegria, de vários programas. O Silvio sempre gostou muito da Nelly. E fez o embrião praticamente do Viva a Noite, né? Com o Gugu, né? Foi também criação dela. Foi também criação dela. Então o Silvio sempre teve essa coisa com a TV argentina. Sim, sim. E daí, no caso do Povo na TV, foi isso. O Silvio trouxe parte da equipe que era do Aqui e Agora, da TV Tupi, e lançou, com certeza, com a seguinte estratégia. Bom, já sabemos que a Tupi vai acabar. Daí, quando a Tupi acabar, o único programa que dá ponto na TV Tupi está comigo. E daí o povo vem. Migra. Exatamente. Foi com certeza essa estratégia, que foi na semana. Estreou na segunda-feira
E logo E no depois início, eu não sei se nessa época já tinha, daí era Sérgio Malandro, né? Wagner Montes. Inclusive, acho que teve até Cristina Rocha uma época, né? teve. Quando o Povo na TV foi, pelo que eu sei, tinha dessa equipe, desse time primeiro, tinha o Wilton Franco, que era o apresentador e diretor, e já tinha o Wagner Montes. Uhum. O Roberto Jefferson, a Cristina Roberto. Rocha e o Sérgio Malandro, se não me falha a memória, eles se juntam depois. Uhum. Mas é interessante ter uma forma de confirmar isso que eu estou falando. No YouTube, postaram um programa chamado Domingo à Noite, da TV Tupi, de 1980. O que era esse programa? Quando a Tupi estava acabando, e estavam já sem receber salário há muito tempo, o Flávio Cavalcante fez greve. Sim. Ele se juntou à greve. E daí, para tapar o buraco, o que a Tupi fez? Pegou a equipe do Aqui Agora e deu um programa chamado Domingo à Noite. E esse programa, inclusive, foi um sucesso. Uhum. E ali você vê a equipe do Povo na TV na época, que era o Aqui Agora, né? Ali já tinha o Wilton Franco e já tinha o Wagner Montes, mas não tinha a Cristina e não tinha o Sérgio ainda. Uhum. Mas até é interessante, porque esse programa de domingo à noite, quando essa equipe vai para a TVS, vai para o SBT, esse programa de domingo vai junto. E é um programa chamado Nosso Domingo, que começava depois do programa Silvio Santos. Uhum. Quem pegar as programações antigas, talvez veja lá, programa Silvio Santos, 8 da noite, Nosso Domingo. O Uhum. Nosso Domingo era feito pela equipe do Povo na TV. Era feito também do Rio de Janeiro, E, e tinha um e núcleo também um ativo. produto que o Silvio pegou para o pessoal migrar da Tupi. Com certeza. Uhum. E deu tão certo que quando a Tupi, quando ele montou o SBT mesmo, a rede nacional, ele pegou vários outros programas da Tupi. O Apertura, ele transformou em Reapertura, o Almoço com as Estrelas, o Clube dos Artistas, vários programas da Tupi ele trouxe para o SBT, o próprio concurso de Miss. Uhum. Uhum. Então foi uma estratégia que ele adotou e E, que, junto com o programa Silvio Santos e com o Bozo, uhum. Conseguiu fez uma alavancar esse início. programação, Inclusive uma nesse, programação que, olha, inclusive, inclusive nesse início, o que a gente escuta também de pesquisas que a gente faz e entrevistas também, é que o SBT também tinha uma certa dificuldade, inclusive com a questão do faturamento, porque dava muita audiência, mas o povo, eu não sei se por achar popularesco, enfim, o povo não, né? Os patrocinadores não patrocinavam tanto os programas. Então o SBT tinha uma certa dificuldade com o faturamento no início, creio eu, né? Mas a audiência, pelo que a gente sabe, sempre foi bem boa desde o início. a audiência, olha, eu posso dizer, só se uma pesquisa nova me mostrar o contrário. Mas, sinceramente, até o presente momento, não houve na televisão brasileira um fenômeno como o SBT, uma televisão que já nasceu em segundo lugar. Isso. Né? Foi basicamente isso que aconteceu em São Paulo. No Rio, não. No Rio, nasceu pequenininha, foi crescendo. Mas em São Paulo, já teve programa líder de audiência na primeira semana. No início, Vários ela programas já em era segundo vice. lugar. Isso é uma coisa que eu confesso que não Uhum. tenho informação de algo parecido na história da televisão com nenhuma outra rede. Uhum. Então, mas isso que você falou do mercado anunciante é verdade, porque também, segundo o que se discutia na época, é que havia também uma miopia, digamos assim, por parte dos anunciantes, que não tinham uma noção real de qual o público-alvo para o qual eles tinham que trabalhar. Então, todo mundo achava que tinha que trabalhar para um público de alta renda, sendo que não necessariamente o seu produto era de alta renda, muitas vezes era um produto de massa, um produto que o rico usa, mas o pobre também. Uhum. E havia também uma preocupação com a própria imagem da marca, porque é verdade que existiram excessos no começo do SBT, o Povo na TV não era um programa que se diria leve, era um programa forte, então havia uma resistência por parte de determinados anunciantes. E daí, para demonstrar que, olha, o SBT está mudando, algumas ações importantes foram feitas e uma delas foi o fim do Povo na TV, que Uhum. deu um impacto de audiência grande e também um impacto até para o Rio de Janeiro, porque o Rio ele fica sem gerar programas para a rede. Uhum.
O Rio de Janeiro, ele, no começo do SBT, ele cumpriu um papel muito importante. Aliás, tem uma curiosidade. O auditório, onde foi feito o final do Povo na TV, né, a parte final, porque no Povo na TV, no final, já estava meio Rio, meio São Paulo, né? Uhum. Mas os últimos momentos do Povo na TV eram feitos no auditório, que era o... Eu já vi com vários nomes, tá? Eu já vi como Teatro da TV, Teatro da TVS, Teatro do Povo. Uhum. Esse auditório, ele segue em funcionamento até hoje. É o estúdio onde é feito o SBT Rio. Ah, sim. E agora, agora, em comemoração aos 40 anos, eles vão mudar. Eles vão sair de lá. É. Eles estão... não sei se você sabia. Eu não Eles vão sabia. mudar. Eu vi esses dias uma matéria a respeito disso, mas eu não vi sobre essa mudança que ia ter lá no SBT Rio. E até um tempo atrás, me desculpe se eu estiver desatualizado, quem cuidava, não sei se ainda é a Sarita, né? Irmã do Silvio, né? Sim, Dona Sarita. Uhum. Dona Sarita. Ela tá lá ainda? Maravilhosa. Ela tá todo vapor, figura maravilhosa, generosíssima, Uhum. uma pessoa muito querida Uhum. e querida por todos mesmo. Pessoa fantástica. Sim. Tanto a Sarita quanto a Perla também, Uhum. que é irmã dela. A Perla não tem cargo executivo, Uhum. mas a Dona Sarita sim, é gerente executiva. Uhum. E, E cuida da SBT Rio. e olha, eu vou te contar uma curiosidade, hein? Uhum. Olha como é que o mundo é do tamanho, eu digo que esse mundo de televisão é o tamanho de um ovo de codorna cozido sem casca. Eu moro na rua onde a Dona Sarita morava. Uhum. Ela era quase minha vizinha. É que ela mudou. Ela foi para a Zona Sul. Mas ela morava aqui. E daí eu fiquei sabendo que até hoje o Silvio é dono de um apartamento na minha rua. Não venderam. Não venderam. Impressionante. Mas ela e pela informação que eu tenho, a não sei que mude, mas a informação que eu tenho é que esse estúdio, onde eles estão desde 1982, desde dezembro de 82, porque eles começaram na General Padilha e depois se mudaram para o estúdio atual, que fica no Campo de São Cristóvão, em frente aonde acontece a Feira de Tradições Nordestinas. Sim. Esse estúdio, eles vão sair, pelo que eu sei, em agosto, e vão para o centro da cidade, ali para a região do Porto Maravilha, da zona portuária do Rio, que foi muito remodelada. Indo mais para o centro do Rio de Janeiro. Mais para perto de onde o Silvio nasceu, né? Então tá por ali. Tá tudo por ali. Mas é isso. É isso. Então, eles... Hoje em dia, o SBT funciona nesse mesmo estúdio, onde era feito o Povo na TV, que era um cinema de rua chamado Cine Fluminense, que foi reformado para virar estúdio de TV. E daí o grande ganho foi porque tinha poltronas acolchoadas e ar-condicionado, porque o da General Padilha não tinha. E além desse prédio, eles também têm numa outra rua, que é a General José Cristino, que é um prédio administrativo, que é onde fica um comercial, administrativo, enfim. E daí vai passar tudo para o centro da cidade, por um andar moderno, enfim, tudo mais moderno. A TVS que está completando, inclusive, nos próximos... já completou, se não me engano, é de maio de 76, né? Mas ela... Até vi uma entrevista sua com o Fábio Marquezine, que tem uma diferença ali de datas, né? Nessa estreia da TVS. Que maravilha você ter lembrado disso, porque eu vejo muita gente ignorando essa data, que é 1º de junho de 77. Isso mesmo. Porque, assim, até a emissora comemora, né, 14 de maio. Isso, 14 de maio. Mas é o começo das transmissões experimentais. Isso, inclusive, está nos jornais. Se você procura no acervo do Jornal do Brasil, bota lá, transmissão experimental. O dia 1 de junho de 77, que é, inclusive, véspera do aniversário de 14 anos do programa Silvio Santos, né, o programa Silvio Santos de 2 de junho de 63. Então, 1 de junho de 77, não deve ser coincidência, né? Deve ser até de propósito, imagino. No dia 1, o programa Silvio Santos, a TVS, ela lança uma nova programação, novo transmissor, uma programação mais extensa, né? Então, foi muito importante se lembrar dessa data, porque realmente as pessoas não mencionam. A maioria ignora realmente essa data.
Eles contam como se fosse 76 mesmo, né? Maio de 76. Portanto, fez 45 anos, né? Desse início de fases Exato. experimentais. Né? Professor, dando um pequeno salto na nossa história, a gente falava muito falamos ali do Luciano Calegari. E o Luciano, para quem não sabe, ele é uma pessoa extremamente importante na história do SBT. Ficou com o Silvio aí por quase 50 anos, 40 e poucos anos, né? Saiu ali no final dos anos 90, né? E junto com a história do Luciano Calegari, a gente faz uma ponte, que é jornalismo, que vem ali TJ Brasil, enfim, e novelas, né? Que daí a questão enfim, contratação do Newton Travesso na década de 90 e tudo mais. Então, o Luciano Calegari tem um papel bem importante, né, durante, né, a história, durante os primeiros quase 20 anos do SBT, e junto com ele vamos fazer uma ponte, jornalismo primeiramente e novelas em segundo lugar, né? Perfeito. Perfeito. O Luciano Calegari ele tem uma participação fundamental. Né? Ele era o braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda do Silvio Do Santos. Silvio. Ele tinha uma função importantíssima já na época do programa Silvio Santos. Então, já na época do programa Silvio Santos, ele tinha um papel fundamental como produtor executivo. E quando o Silvio começa a montar a rede de televisão, o Luciano ele vai para cargos de gestão para montar essa rede. E o Luciano ele participa de todas as etapas do SBT. Ele participa da etapa mais popularesca, ele depois participa de uma etapa intermediária, digamos assim, eu consideraria de transição, que seria a segunda metade dos anos 80, que é saindo dessa fase mais popularesca para chegar no que foi nos anos 90, porque nessa transição você tem a incorporação de figuras muito populares, como Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, o próprio Carlos Alberto. O Jô. O Jô, a volta do Gugu. E daí, nos anos 90, você tem um aprofundamento de uma estratégia de tentar confrontar com a Globo usando armas semelhantes. Então, ainda que muita gente associe o Luciano Calegari à televisão dos anos 90, mas na verdade o Luciano Calegari está em todas as fases do SBT até sair. Isso. Ele está na fase popularesca e está na fase de transição, digamos assim, e nessa fase anos 90, que eu diria que tem um tripé aí, né? Tem o jornalismo, tem as novelas e tem o esporte. O esporte tem um papel importantíssimo. O SBT já tinha feito transmissões esportivas, né? Inclusive na TVS do Rio, a última partida do Pelé, foi inclusive, consta, a primeira vez no que a TVS chegou em primeiro lugar. Isso foi a última partida do Pelé, do Santos e Cosmos, que foi uma transmissão em conjunto com a Tupi. A TVS transmitiu para o Rio e a Tupi para o resto do Brasil. Com a narração do Walter Abrão, que era o grande nome do esporte da Tupi. E o Luciano participou de tudo isso. Só que, realmente, na década de 90, existe essa intenção de competir com a Globo, tentar competir com a Globo de igual para igual. E isso se dá em vários níveis. Se dá tanto na política comercial, quanto na estratégia de programação e na infra. Então, é o nascimento do Complexo Anhanguera, né, que é uma Disneylândia, aquilo é um parque de diversões, é um negócio, é um shopping center. Isso é verdade. Né? É um negócio maravilhoso. E inclusive, o TJ Brasil, ali, ele teve o primeiro âncora, né? Com o Boris Casoy, convite também do Luciano Calegari, né? O Luciano participou de tudo, né? Participou de tudo. E sobre o jornalismo do SBT, me permita fazer uma menção especial, uma homenagem a um querido amigo que trabalhou exatamente nessa fase do SBT e que me dizia que o sonho da vida dele era morrer trabalhando no SBT. Infelizmente, ele não conseguiu realizar esse sonho, que é o Nelson Roinef. Nelson Roinef, ele foi o criador do documento especial. Ele fez o documento especial na Manchete, primeiro, né? Ele foi diretor da Manchete. E eu tive a felicidade de trabalhar com o Nelson. Ele foi meu coordenador na faculdade onde eu trabalho, a faixa. Ele foi meu coordenador do curso de cinema. Eu trabalhei com o Nelson na produtora dele, no estudo que ele tinha, o estudo de televisão. E ele já é falecido, né? Faleceu um pouco antes da pandemia.
E o Nelson, eu ia para casa dele, de vez em quando, a gente pegava, jantava, só para falar do Silvio. Uhum. Ele amava o Silvio Santos. Mas ele Você- amava uhum. com tanta alegria. Ele amava. Ele Inclusive, contava as aí, histórias. só não te interrompendo, fazendo um adendo, muitos funcionários do SBT são assim, né? De São. ter o Silvio assim num posto bem alto, na verdade. Isso vai desde SBTistas até passando até pelo maior apresentador depois do Silvio, Ratinho, Celso Portiolli. Todo mundo tem É, esse, além de respeito, essa grande admiração pelo Silvio. tem. Tem. E o Nelson, que foi um dos cineastas mais premiados no Brasil, no mundo, um intelectual, pensador de televisão, realmente um intelectual. Ele morava num duplex, cobertura no Leme, que ele falava, eu comprei isso aqui com a rescisão que eu recebi do SBT quando eu saí. Imagina, uma cobertura na Avenida Atlântica de frente para a praia, duplex. O segundo andar era só biblioteca. Nossa. E ele me contava as histórias, né, do Silvio e da liberdade que ele tinha para trabalhar no SBT Uhum. e do quanto que ele pôde fazer. Ele ganhou o Festival de Monte Carlo com o SBT, com um programa sobre a seca, né? Uhum. Ele ganhou com um episódio do Documento Especial. Então, essa fase foi uma fase muito interessante Uhum. desse ponto de vista de prestígio, Uhum. mas eu diria que, por outro lado, foi uma fase em que o SBT talvez tenha se distanciado da sua alma. Porque o SBT fez coisas maravilhosas, né? Até imagino que para alguns SBTistas seja uma fase que eu olho com muito carinho, né? De olhar assim, poxa, olha o que o SBT fazia, 3 novelas no mesmo dia, Uhum. e produções incríveis. E realmente, as Pupilas do Senhor Reitor eram os 6, estão ali no É, top 10 de melhores sim. novelas, assim, Uhum. com Ali usando a certeza. cidade cenográfica, né? Já naquela transição para o CDT, ali realmente foi era Um algo elenco diga que nem incrível. você falou mesmo, né? Tentando já brigar de igual para igual com a Globo mesmo, né? Um elenco incrível. Otton Bastos, Débora Bloch, A Irene Irene Ravache. Ramate, Uhum. só fera. Uhum. Mas talvez seja uma fase que o SBT não estava com a cara popular e talvez tenha perdido essa identidade. Então, ao mesmo tempo que não conseguiu ganhar da Globo, na média geral, ganhava esporadicamente, mas não ganhava da Globo, Uhum. acabou talvez abrindo espaço para que outras emissoras também despontassem com alguns produtos pontuais e ganhassem dela. Por exemplo, Chica da Silva na Manchete. Né? A Manchete, sim, tinha tradição em dramaturgia Uhum. naquela época, né? E o SBT vinha fazendo, mas era uma coisa mais pontual. Mas, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas e que marca um novo momento é o fenômeno Ratinho. Ah, sim. Aí, quando o Ratinho vem, o Ratinho estava fazendo na Record aquilo que era a cara do SBT. Isso. Uma televisão popular, O Silvio, uma o Ratinho televisão. nossa, depois do Silvio é a pessoa que mais tem a cara do SBT, né? É a cara Ele do é SBT. Camargo e Gugu. Né? É a cara do SBT. Uhum. É a cara do SBT. É a Uhum. alma do SBT ali. Uhum. E isso deve ter assustado o Silvio, É, porque realmente o Ratinho foi um fenômeno. O Ratinho foi. estreou no último trimestre de 97, Uhum. e 3 meses depois já estava em Dando quase primeiro 40 lugar. pontos de audiência, né? Impressionante. O Né? Ratinho Fazendo uma coisa que Uhum. talvez o Silvio tenha olhado e falou, imagino, né? Uhum. Quem tinha que estar fazendo era eu. É, exatamente. Tanto que ele Então ele estava ali. contratou, e na época foi uma multa milionária, né? Foi. Extremamente alta. Foi. 40, mais de 40 Ele milhões, negociou. imagina. 40 milhões de reais em 1998 é uma Babilônia, né, de dinheiro. Mas que parece que ele conseguiu baixar bem, porque ele É, sentou com o Edir Macedo e negociou, né? ele conversou bastante. Aí, o que Foi? o Silvio não consegue arrancar numa negociação, não é verdade? Exatamente. O que Conseguiu o se livrar Silvio até não na consegue? época do sequestrador, ele deve ter exercido bastante na época do sequestro, né? Essa negociação, né, com o Fernando na Nossa, época. Né? Então, a nossa, o que ele capacidade do não Silvio. consegue?
Ele E, sentou com o Edir Macedo depois do culto, sentou com ele, negociou, é, baixou bastante. exatamente. Não pagou. E, professor, a gente Mas, falava ali a respeito enfim, jornalismo, novelas, mas sem sombra de dúvidas, e já caminhando para o final desse nosso bate-papo, sem sombra de dúvidas, a raiz do SBT, porque o que a gente falava? Que o SBT surgiu do programa Silvio Santos, né? Então, é um puxado do programa Silvio Santos, como o senhor mesmo falou. Até a programação inicial era aquela linha de programa Silvio Santos. E, realmente, a marca registrada do SBT é programa de auditório, né? Então, enfim, pode ter tido a época de ouro do jornalismo, que ainda passa, né? A questão das novelas, novela mexicana, esportes, mas a gente não pode negar realmente que programa de auditório é com certeza o forte, né, do SBT, e passando ali, até quero ouvir do senhor alguns programas que mais marcaram, além do programa Silvio Santos, mas a gente pode estar, dentro do programa Silvio Santos, está para tudo por dinheiro, enfim, que inovou bastante, o Game Show, né, que ele fazia depois com o Show do Milhão e tudo mais, Domingo Legal com o Gugu, mais antes Show Sem Beats com o Chapelin, Hora do Capeta, enfim, centenas, dezenas de programas de auditório que marcaram história e são a cara da televisão brasileira, esses programas de auditório, os programas de auditório do SBT. Fora o programa Silvio Santos, tem algum programa que o senhor acha assim, que marcou mais? Você sabia que o senhor gostava bastante, que pode ser levado até como uma referência para a televisão? olha, você citou vários programas que eu citaria, mas, bom, além do programa Silvio Santos, naturalmente, eu acredito que um programa que é uma marca registrada, para mim, além, é claro, eu não estou dizendo que os outros não sejam, tá? Pelo amor de Deus, Zé Camargo, Flávio Cavalcante, o Show Sem Limite com o Jota. Uhum. Jota Silvestre é um tipo incrível de comunicação, incrível. Mas, sinceramente, assim, um programa marcante demais para mim, que é uma ali é o Domingo Legal com o Gugu. Uhum. O Domingo Legal com o Gugu. É. Quem assim, Fez história, né? sem ser saudosista, até porque eu acho que eu não tenho idade para isso ainda, É. mas ter assistido a briga Gugu e Faustão ao vivo Uhum. no domingo à tarde, Deve ter e o sido Gugu nossa, fora do normal, né? era Aquele bonequinho que tinha dele brigando com o Faustão, né? De boxe, assim, Faustão marcou isso. Realmente foi uma briga. E, na verdade, eu ia falar que foi uma das maiores, acho que foi a maior briga de audiência da história da televisão. Tiveram outras, né? Teve uma que teve lances loucos, né? Que foi a briga do Chacrinha com o Flávio, né? No final dos anos 60 e nos anos 70, que culminou com o caso da mãe de santo, né? Dona Cacilda, né? Seu Sete da Liga, que é um caso muito complexo. Quem quiser saber mais, eu recomendo o livro O Circo Eletrônico, Silvio Santos e o SBT, escrito pela professora Maria Celeste Mira. É um livro que não tem a edição antiga, mas você encontra na estante virtual, em sebo, né? Você encontra. Ali conta o caso da mãe de santo, né? Mas foi uma das brigas mais intensas, sem dúvida nenhuma. Porque o Gugu... Porque o que no Comunicadores S.A. eu falo disso. É importante a gente olhar a briga do domingo pelo contexto. Primeiro, você tem a abertura no início dos anos 90, com o Collor, dos shoppings aos domingos. Isso muda muito, porque até o início dos anos 90, o comércio não funcionava. Então o povo ficava em casa. Exato, as pessoas tinham poucas opções de lazer. Então, ou a pessoa ia para um estádio de futebol, ou ela ia para a pracinha. Então, tem várias músicas que falam de caminhar na praça no domingo de tarde, porque era isso. Ou você caminhava na pracinha, ou você ia para o futebol, ou você ia para a praia se tivesse praia, ou ia para o parque se tivesse parque, ou ia para a igreja, ou ficava em casa. Então, muita gente ficava em casa. A partir do momento que você tem lazer fora, a audiência baixa. Então, esses programas, eles tentam se armar para tentar recuperar parte da audiência perdida para o que a gente chama de concorrência indireta da televisão, que é aquela que não é emissora de televisão, mas rouba tempo também. Sim. Ao mesmo tempo, você tem o surgimento do plano real.
O Plano Real, ele traz para a economia uma massa de pessoas, um povo, que era relegado pelas marcas. Então, esses programas mais populares começam a receber um perfil de anunciante diferente. As resistências caem, porque o poder de consumo sobe, né? A inflação, a hiperinflação acaba. E você tem o advento de uma coisa brasileiríssima, inventada aqui, que é o real time, o minuto a minuto. Minuto a minuto. Que Que era muito você usado pelo bota Gugu, isso. né? Pois é, você bota isso na mão de um cara, como o Gugu, que além de grande animador, é um super produtor. Isso. Então, ele elevou a milésima potência Uhum. o uso do real time, que é importante que se diga que ele é uma prévia. Né? Eu trabalho com audiência, eu sou professor de pesquisa de audiência também. Uhum. Então, assim, ele não é o número definitivo. O que vale é o consolidado, que vai no dia seguinte de tarde. Uhum. Mas já com a prévia, você já Já consegue vai ter saber mais ou noção. menos onde o barco está indo. É. E o Gugu, ele além de ter a tela com a audiência atualizando o tempo todo, na coxia, ele tinha um placarzinho embaixo da câmera. Então ele ficava no ar, ele olhava. Às vezes, por exemplo, quando a câmera passava atrás das modelos, né, na hora da banheira, né, mostrando as bundas, Uhum. você via o placar embaixo da câmera. Uhum. Então era o número do SBT e o número da Globo. E ele Exato. sabia se esticava ou não. Era uma guerra. E foi E outra exatamente coisa. isso que aí surgiu aí Mamonas Assassinas, né? Que entra pra cantar Sim, uma, duas músicas e fica 2 horas, né, no programa. exato. E outra coisa. Não tinha classificação indicativa. Uhum. Então era tudo muito liberado. Então você tinha aquelas provas da banheira, da camiseta molhada, né, trocar de roupa no tanque de água, Uhum. o sushi erótico no Faustão. Por quê? Uhum. Porque não tinha classificação indicativa. Então era, quer dizer, era uma briga que você não sabia o que esperar. Uhum. Todo domingo era uma Era surpresa. uma E surpresa. daí você falou dos Mamonas, que tem essa apresentação histórica, né, que eles ficam um tempão. E tem um outro fato importantíssimo, que é a partir do momento que o Gugu entende que o Domingo Legal ele pode furar o Fantástico. E Jornalismo. aí você tem um novo ponto, que é o jornalismo ao vivo, num tempo que, de novo, a gente tem que entender com o contexto da época. O canal Globo News não existia, quase ninguém tinha TV por assinatura, jornalismo no rádio era muito pouco no domingo, as rádios com jornalismo estavam no AM e boa parte do domingo se dedicavam às jornadas esportivas, então você não tinha factual. Jornal era impresso, internet não tinha popular, então naquela época, se você quisesse se informar sobre o que aconteceu no domingo, você tinha que esperar o Fantástico às 8 da noite. E o Gugu ele vem exatamente com a cobertura da morte dos Mamonas, entrando primeiro com plantões ao longo da manhã, com autorização do Silvio. Uhum. E daí, meio-dia, na época o programa começava meio-dia, aí, efetivamente, o Domingo Legal entra na história, E dando foi uma das 40 maiores minutos. audiências, né, da história do Domingo Legal, né? Foi. E todo ano ele repetia a apresentação dos Mamonas. No domingo da semana, né, do falecimento dos Mamonas, ele repetia e ficava ali reprisando o tempo que fosse até a audiência cair. Sim, sim. Ele fazia isso. Usava, Todo ano inclusive, ele helicóptero. homenageava os Mamonas. Usava até helicóptero, né? Então, Usava o comandante Hamilton, É. tinha a Silvana Killing. Ele tinha uma equipe de jornalismo, né? Tinha uma equipe de jornalismo lá, mesmo numa época que o SBT não investia em jornalismo. Uhum. Ali, nos anos 2000, mesmo assim, o Domingo Legal tinha uma tradição. Então, tinha, por exemplo, a Rebelião no Carandiru, com a Simoni lá dentro, aí a Simoni falando com o Domingo Legal. Uhum. Nossa, aí começou a ter uma onda de rebeliões nos domingos porque os detentos achavam que o SBT ia dar espaço. Aí eu me lembro de ver isso. O Gugu dizer, olha, não vamos mais cobrir, porque eles estão começando a fazer isso toda semana. Tá E aí tendo todo parou. domingo, daí não. Realmente é uma, assim, a gente falando, né? Só quem viveu, com certeza, eu infelizmente não vivi essa época, mas quem viveu sabe da magia, né? Que a televisão brasileira tinha, né? Essa capacidade de te envolver, né? De te prender ali na frente da televisão. E o Gugu tinha muito isso com o Domingo Legal, enfim, além do próprio Silvio. E também, posteriormente, em 98, o Ratinho, né? Que veio também para, não digo mudar, até porque já estava, o SBT sempre foi popular, né?
mas que veio para incrementar, digamos assim, essa gama de programas de auditório do SBT. Na minha opinião, ele veio para resgatar. É. Ele veio exatamente como um divisor de águas nesse período que o SBT estava ficando mais próximo da Globo, mas não chegando perto. Uhum. E ainda sofrendo com a concorrência de algumas novelas da Manchete. Então, e a Record crescendo muito com programas que o SBT não estava mais fazendo, estava deixando de fazer. Então, ao mesmo tempo que o SBT tirava o pé do Aqui e Agora, a Record investia no Cidade Alerta. Uhum. Ao mesmo tempo que o SBT estava tirando o pé de programas de variedade mais populares, a Record estava investindo na Maria Braga. Uhum. Então, e veio o Ratinho, Uhum. que resgatou esse formato do povo na TV. Só que o Gugu ele sempre foi esse ponto de contato, porque a audiência do Gugu era realmente muito grande. E aí eu destaco também não só o estilo do Gugu, mas o estilo do Magrão. Mesmo que não seja um E era o programa com o diretor, né? Gugu, que é o diretor, programas dirigidos pelo Magrão, você consegue identificar. Porque sempre tem aquela plateia incendiada, É. aqueles porra, aquele barulho, muita gente no palco, confusão. Que é Estilo Silvio isso, né? Santos. Que era também, exato, né? Que é esse estilo que o Magrão aprendeu com o Silvio, né? Claro. O Magrão E o próprio dirigia o Gugu, né? Silvio. E ele levou isso pro Gugu. Ele levou isso pro Gugu, porque quando o Viva a Noite começou, isso tem, o SBT postou, quando o Viva a Noite começou, e era com a Nelly, o programa era mais duro, era mais É. engessado, era mais lento. O Magrão, ele dinamiza e transforma realmente no programa de variedades. Deixa de ser um concurso puramente O, de dança o Homero e também. incendeia. O E Homero Salles. incendeia. Exato. E o Domingo Legal é isso levado à enésima potência. Por quê? Porque era ao vivo, com uma briga de audiência e durava 5 horas. Então era realmente um programa container, né, como a gente chama, por excelência. Tinha de tudo. Tinha jornalismo, tinha erotismo, tinha brincadeira com criança, tinha bichinho. E acabava com uma audiência enorme e levando isso para os outros programas que vinham depois, né? Em Nome Sim. do Amor, Show do Milhão, o Topa Tudo por Dinheiro, né? Que agora assim, falando especificamente do Silvio, eu sinceramente tem 2 programas que eu adoro. Deve ser o Tapa Tudo um deles. Sem dúvida. É, O Topa Tudo tá lá em cima. o Topa Tapa Tudo eu não Tudo. perdi o Topa Tudo. Engraçado, né? O Tapa Tudo veio quando o Silvio já tinha 30 anos de programa Silvio Santos. Né? Veio quando ele já estava consolidado, assim, como o maior animador do Brasil. Eu costumo brincar que são fases, né, de consolidação do Silvio. Eu acho que o Topa Tudo veio para, enfim, para não digo encerrar, porque, enfim, é claro, ele tá até hoje, mas veio para encerrar mostrar que ele realmente é o mito da televisão brasileira, né? O Topa Tudo por Dinheiro veio para terminar de consolidar o Silvio. Né? Topa Tudo é incrível. Topa Tudo porque mostrava exatamente a versatilidade do Silvio. Tanto em lidar com a plateia, que ele gosta muito de lidar com a plateia, com os colegas de trabalho, quanto no palco, com 3 brincadeiras no palco, 2 completamente diferentes, e ele tinha que conduzir aquilo. Então, Topa Tudo por Dinheiro, com certeza eu não perdia. E eu gravava o Topa Tudo por Dinheiro para ver no dia seguinte também, porque eu estudava cedo, e o Topa Tudo por Dinheiro terminava meia-noite 15 nessa época. Então, às vezes, eu não conseguia ver até o fim. Eu gravava para ver na segunda de tarde, quando eu voltava da escola. E o outro programa, também maravilhoso, Saudade Eterna, Casa dos Artistas 1. Aquilo foi um espetáculo. Aquilo foi o ápice do SBT, né? Eu não esqueço do domingo da estreia. Eu estava vendo o Domingo Legal e eles estavam mostrando o casamento da Carla Perez com o Xande. Então era uma matéria super aguardada, né? Um evento. E daí terminam, o Gugu vira para a câmera e fala: agora vamos ver a Casa dos Artistas. Tinham entrado só umas chamadas ao longo do Domingo Legal, mas eram chamadas que tem no YouTube, né? Sim. Muito pouco. O pessoal não sabia muito o que era a Casa dos Artistas. Você vai saber os bastidores dos famosos, mas aquilo entrava em todos os breaks do domingo. E falou assim: agora vamos ver a Casa dos Artistas. E aí entra o Silvio Santos. E é incrível, porque era um programa totalmente novo, um formato completamente novo.
e totalmente conduzido por ele, não é? Tanto no ar quanto fora, fazendo o que hoje o BBB faz muito e que durante um tempo condenavam, que era mudar a regra toda semana. Agora as pessoas querem que mude. E daí eu me lembro na final que ele chegou com o envelope pardo, o envelope saco. Agora as regras! Ele fazia as Surreal! regras. Ele fazia! E aí tinha gente que reclamava, que absurdo! Sendo que essa era a graça. Né? Era a graça do A inesperado. forma como ele conduzia, né? Pois é! E daí, pô, nas eliminações, eu não esqueço disso. A pessoa entrava no ar ao vivo. E eles ouviam na casa, depois eles fecharam o som. Mas teve uma primeira semana até que o Frota reclamou disso. Aí quando entrou, aí, o Frota era o vilão, né? Entre aspas. Aí a pessoa ligava e falava, Silvio, vou votar no Frota. Aí o Silvio, você não acha que o Frota, ele é o vilão da casa? Ele apimenta a casa. É verdade, Silvio, você tem razão. Vou votar na Maria Alexandre. Então a pessoa mudava o voto no ar. Isso. Ele mudava o voto da pessoa no ar. Ele mudava. Isso é insano. Inclusive, até o Thiago Nascimento lembrou, não só o Frota, acho que até outras pessoas saíram e voltaram. Né? Voltou! Era um negócio assim, que hoje a gente vê, é genial. Mas que na época, realmente, assim, foi alvo de muita crítica. Muita gente dizia que é um absurdo. A gente que era telespectador, a gente não estava nem aí. A gente queria era alegria, era festa. O Silvio entregava. O Silvio, quando teve a questão na justiça, né, da Endemol contra ele, que ele perdeu, ele deixou 20 minutos com o slide. Eu assisti esse dia. Eu fiquei 20 minutos assistindo nada. Sim. Eu e mais uma galera, porque aquele negócio deu mais de 20 pontos. Nada. No horário nobre. Isso é inclusive tem no YouTube uma volta que o Ratinho fica completamente irado falando, né? Que quem manda aqui é a poderosa, não sei o quê. Ele fica louco, né? Realmente maravilhoso, porque é depois dele. É sensacional. É sensacional. A Casa dos Artistas é o ápice, né, do SBT, né? Enfim, tanto que foi, se não foi, acho que foi essa a maior audiência, né, do SBT, 55 pontos, né, na final, né? Com o Silvio. Foi a maior. Daí ganhou a Bárbara Paz, né, né? Foi muito emocionante, né? Ver aquilo ao vivo e a gente percebe que o Silvio se emociona. Sim. Até porque o Silvio se emociona quando ele vê... Eu acho que um sentimento de dever cumprido, né? Conseguir, né? E ele se emociona com a emoção da Bárbara. Também. Quando a Bárbara começa a falar da mãe, ela sentir a presença da mãe, e chorando, e ela chorando, e ele pergunta, né, mas não foi bom? Dá para perceber que ali ele está meio embargado. E a história que contam depois é que quando terminou o programa e ele já estava emocionado, e daí informam para ele a audiência, daí ele se emociona mais e ele teria dito, né, para as pessoas que estavam no bastidor, teria dito o seguinte, olha, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Isso que aconteceu aqui não vai mais acontecer, né? Não vai mais acontecer, é um momento histórico da televisão brasileira. E para o SBT, além do SBT, para a televisão brasileira, né? Televisão brasileira. Não se pode contar a história da televisão sem falar da Casa dos Artistas 1, como não se pode contar a história do Big Brother sem falar da Casa dos Artistas 1. E é realmente um negócio impressionante. Isso. Impressionante. Professor, há pessoas aqui que nos falaram durante a live, que deixaram a sua escrita, quero agradecer bastante. Aqui está o nome de usuário, a gente não consegue ler. Como, por exemplo, o Thiago Nascimento é um deles que fez... conversou com a gente aqui durante a live. Muniz Arrastapé. Teve uma até que mandou um abraço ali, a Renata Victor. Professor Morgado, parabéns pela live. Renata Victor. Foi produtora da Rádio Globo, é professora. Um abraço. Show de bola. Essa daqui eu não consigo ler porque tá do misturar. É Kat Charland. Grandíssima. Essa Kat que eu vi aqui, ela foi minha aluna. O pessoal aí aparecendo. O pessoal aí, pô. Mas a Kat, ela tá aí
de forma independente, porque ela já passou em todas as minhas matérias, não Não precisa. precisa puxar saco. Passou com louvor. Então ela está aqui porque ela quer. Porque ela quer aprender um pouco mais da história da televisão. É isso Foi minha aí. aluna de televisão. Isso aí. Professor, para a gente terminar, eu até já tinha falado, a live anterior foi com a Maísa Alves, uma pessoa queridíssima Maravilhosa. do SBT, super acessível, e que atende sempre os SBTistas. Inclusive, a televisão que tem torcida é o SBT. Costumo brincar que a gente não vê por aí globistas, recordistas, né, bandistas, a gente vê SBTista, né? SBTista realmente veste a camisa, tem um amor pela história do SBT, acompanha, enfim. E eu quero que o senhor deixe uma mensagem, como que o senhor vê assim a marca que o Silvio Santos deixou no SBT, que deixa na televisão brasileira, que ainda vai deixar, se Deus quiser, por muito tempo, porque ele está aí firme e forte na ativa, mexendo na programação, louco para voltar para fazer programa. De que forma o senhor vê essa contribuição do Silvio para a SBT, para a TV, e a contribuição do próprio SBT, né, para a televisão brasileira? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo trabalho que você e todos os SBTistas fazem, que é um trabalho, né? Uma dedicação profissional, Isso. praticamente. É um empenho que vocês fazem em resgatar, registrar e divulgar a história do SBT. Realmente é uma televisão que ela tem um conjunto de fãs que outros canais realmente não têm, nem aqui nem lá fora. Você pode até ter perfis dedicados a um canal ou outro, mas com esse nível de paixão, de dedicação. E é muito legal ver que o SBT reconhece isso. A Maísa, uma super Nossa. profissional, eu a conheci pessoalmente quando estive lá com o Silvio, Uhum. e vi o profissionalismo, a dedicação sobretudo, a fidelidade que ela tem ao SBT e ao E ao Silvio, senhor? e são valores fantásticos. Além da competência Uhum. profissional, tem esse aspecto pessoal que é fantástico. Sim, com certeza. Sobre o SBT, no livro A Trajetória do Mito, eu digo que digamos assim, essa confusão às vezes que é a programação do SBT e tal, na verdade, o brasileiro se reconhece no SBT. Mesmo nos erros ou nas partes que não são tão boas da história, porque é evidente, né? São 40 anos de história, tem altos e baixos, mas o brasileiro se reconhece em todos os momentos. Nessa irreverência, nesse jeito de ser mais leve. Até nos momentos da briga Davi contra Golias, que o SBT travou com a Globo, que culminou naquela campanha genial do Washington Oliveto, liderança absoluta do segundo lugar. Mas por quê? Porque o SBT, o brasileiro se identifica também com aquele que ele considera mais fraco, mais frágil, que diante de um poderoso consegue vencer, consegue se manter de pé e resistir. Ao mesmo tempo, o SBT ele sempre se dedicou a formatos que assim, televisão é entretenimento, ponto. Ah, mas tem o jornalismo. Mas o jornalismo é tratado como show na televisão. Bom, a quem disser que não é isso, está enganado. Porque, entendeu? Uma transmissão de 10 horas de uma CPI não é só pelo simples objetivo de informar. É um show. Só que existem shows e shows. Existem formatos mais espetaculares e outros menos. E o SBT se especializou nos mais espetaculares. Na minha opinião, né, dois fundamentais. Os infantis e o auditório. Por quê? Porque são os formatos, inclusive, que mais trazem o povo para dentro. Então, no momento que a televisão tentou, digamos assim, se higienizar, não ter o povo, não mostrar o pobre, não mostrar a miséria, e mesmo a miséria, o miserável feliz, o SBT arrombava as portas para isso. Sim. Eu vou citar um caso, uma televisão, não vou citar qual é, porque fica feio, mas uma televisão que tinha um noticiário cultural, e foram... isso que me contou foi uma pessoa que dirigiu na época, e foram entrevistar um compositor da Mangueira, e foram no barraco onde ele morava. E a matéria foi vetada. Que falaram, a gente não vai botar pobre aqui. Está feio.
E o SBT, ele nunca se preocupou com isso. Não. Ele se preocupava, pelo contrário, quanto mais povo tivesse, Melhor. melhor ficava. Uhum. Então, é uma relação emocionante. E é um povo feliz. Uhum. É um povo feliz. São as crianças felizes no palco em volta do Bozo, numa plateia totalmente infantil. Ou o povo feliz cantando, dançando do lado do seu ídolo, que talvez fosse completamente inacessível. E era. Porque imagina um grande cantor, uma grande cantora com ingresso a R$ 200, o povo não vai. Uhum. Mas No no SBT era de Teatro graça. dos Santos, Uhum. era de graça. E você chegava lá, estava um cantor ali que podia pegar na tua mão, que mesmo pagando R$ 200 por ingresso, você não tem essa oportunidade. Então, isso de trazer para dentro, de abraçar com formatos muito emocionais, sem se preocupar, inclusive, com a opinião de pseudo-intelectuais, e daí eu falo tranquilamente, porque eu, como pesquisador acadêmico, né, Uhum. enfim, posso falar dessa galera, que tem uma galera que olha torto, mas olha torto muito por preconceito. Isso. Porque tem preconceito com a cultura popular. E quando a gente fala do Silvio Santos, a gente está falando de cultura popular. É o maior nome da cultura popular brasileira do século XX, na minha opinião. Isso não Isso é tem, verdade. assim, não tem número que bata. Uhum. Tempo de permanência no ar, a transcendência nas áreas do país. Foi um cara que participou da comunicação, da política, da economia, Tudo. de tudo. Uhum. Certamente, aí eu digo certamente porque eu não tenho como dar número para você, mas certamente foi o artista que mais gerou emprego para artistas no Brasil. Uhum. Porque tem uma rede de televisão enorme, a E com o segunda. pagamento certinho, né? Sem Dia, ser sempre, chamado de qualquer coisa. Que... sempre. Então, quer dizer, é uma transcendência muito grande, mas, sobretudo, uma relação de proximidade, de fidelidade, de abertura, de porta aberta com o povo, que nenhuma outra televisão teve. Uhum. E, com relação à contribuição, que é o que você me perguntou, essa contribuição está presente todos os dias. Se a Globo, se nós tivemos até semana passada o Domingão do Faustão, se existiu o show da Xuxa, se o Caldeirão do Hulk, mas o Hulk é da Bandeirantes. Mas programa de auditório popular, a Globo resolveu crescer, por quê? Porque via que os outros estavam fazendo também bem. Se a gente teve um talk show do Jô Soares, se a gente tem um Altas Horas, se a gente tem, é porque alguém fez e deu certo. E esse alguém era o Silvio com o SBT. Então, nós temos o legado do Silvio o tempo todo aí. Uhum. Né? E daí muita gente pergunta, e depois? Eu, assim, pelo que eu sei, ele está muito bem, maravilhoso, e que seguirá assim, Uhum. com certeza. Sim. E louco E pra voltar. exatamente, e Imagina. tem que voltar mesmo. Uhum. Né? E tomar que volte quando todo mundo estiver vacinado, que A ele gente volte tá, com segurança. a gente que é SBTista fica esperando ali, dia após dia. Claro, claro, claro. Não, e todos nós, como brasileiros também, Uhum. né, a gente espera que o Silvio já, com todo mundo vacinado, todo mundo em segurança, que ele possa voltar, que isso quanto antes aconteça. Uhum. Eu acredito, e me perguntaram isso. Quando eu fiz a palestra para o SBT, me perguntaram, e o futuro? Para mim, o futuro do SBT, ele é garantido considerando que a emissora manterá os seus valores, Uhum. valores corporativos e o seu DNA, o seu posicionamento. Ou seja, mais do que nunca agora, com os rumos das novas tecnologias e o papel que a TV aberta joga nesse cenário, mais do que nunca ser popular é obrigatório. Sim. E ninguém sabe ser mais popular do que o SBT. Uhum. Então, se o SBT mantiver a sua alma popular, esse foco no entretenimento, ele terá o seu espaço garantido, porque ele é especialista nisso. E não é demérito algum nisso. Sim. Né? Ele teve fases importantes em dramaturgia, inclusive as novelas infantis
arrebentam, né? Encontrou um nicho, seguiram em frente, é isso aí. Mas a alma do SBT, ela é a alma popular, é uma alma alegre, é uma televisão De entretenimento. de entretenimento. Uhum. E isso não é demérito, isso é Uhum. um posicionamento. Televisão e entretenimento, e o SBT faz entretenimento popular. Uhum. Então, se mantiver essa alma, se mantiver essa imagem, o futuro é muito consolidado, até porque o SBT tem ótimos profissionais lá dentro. Sim, sim. O Uhum. SBT, a gente falou da Maísa, Uhum. da área de comunicação, e tem outras pessoas na área de programação, no jornalismo, na linha de shows. Pessoas muito boas. Então, mas tem que manter essa alma. Sim, sim. Tem que manter essa alma. E o futuro está garantido. É isso aí. Professor, teríamos aqui conversa, eu acho, para boas horas ainda, né? Falando, enfim, dessa magnífica história do SBT. Eu quero, então, agradecer a sua presença aqui. Para quem gostou da nossa live, ela vai ficar salva aqui no IGTV. Quem quiser assistir, é só assistir. Provavelmente, nas próximas semanas, eu vou estar colocando ela no nosso canal do YouTube também, né? Para estar disponível lá para o povo assistir essa nossa live. E a gente pode aprender muito sobre... E eu, né? Não só quem está assistindo, mas eu também pude aprender muito com o grande professor Fernando Morgado. Muito obrigado pela contribuição e conte sempre comigo aí no que precisar. Muito obrigado, muito obrigado. Contem também comigo sempre. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de resgate e homenagem ao SBT. Muito Isso aí. obrigado. Valeu, professor. Até uma próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.